O seinen é uma das principais demografias dos mangás, já que é destinada justamente ao público masculino adulto, diferente do shounen, que é voltado para garotos adolescentes. Contudo, o que conhecemos como seinen hoje se modificou bastante ao longo dos anos. E não pessoal, não estou falando da aberração que criaram, que é o soft seinen ou dark shonen. Eu vou deixar essas aberrações de lado. Nesse vídeo eu irei mostrar para vocês a história da formação do seinen e de todas as camadas que moldaram essa demografia essencial para o mundo dos mangás. Vocês finalmente entenderão o que é seinen e a sua história. Então, para comentarmos sobre a formação do seinen, precisamos fazer uma pequeníssima viagem no tempo. Sim, temos que ir para 80 anos atrás, nos anos 40, no Japão. Logo após a Segunda Guerra Mundial, os mangás se tornaram ferramentas essenciais de entretenimento para as crianças japonesas. Já os mangás para adultos, o que viria a se tornar o seinen, eram na verdade mais tirinhas presentes principalmente em jornais ou, por exemplo, publicações independentes, mas em nível local. A situação começou a mudar, na verdade, em 1954, quando a Bunge Shunju lançou a primeira revista de entretenimento com mangás para adultos. Não era uma revista seinen exatamente, mas estamos chegando lá, vamos com calma, né? A Bunge Shunju era e ainda é uma revista focada em lançamentos literários e que desde 1923 publica uma revista dedicada à literatura. De qualquer modo, voltando, em 54, vendo o sucesso dos quadrinhos em jornais e até mesmo em suas próprias publicações, a empresa decidiu lançar uma edição especial da sua revista literária, chamada de Manga Reader. Essa edição trouxe não apenas mangás, mas também quadrinhos estrangeiros e textos que falavam sobre os comics. A Manga Reader fez tanto sucesso, pessoal, que a editora decidiu transformar essa edição especial em uma revista mensal, com várias histórias para adultos sendo lançadas. Assim, as outras editoras começaram a lançar revistas de entretenimento para adultos que incluíam mangás também. Era o copia, mas não faz igual. E assim, em 1955 surgiu a Manga Time. E em 1956 surgiu a Weekly Manga Times. Sim, são editoras diferentes com duas revistas com nome extremamente igual. Uma criatividade que eu nem falo, meus amigos, porque... Então, mas de qualquer modo, essas revistas com humor de baixo nível, imagens eróticas e textos baseados em histórias reais eram consideradas revistas vulgares pelos japoneses. Contudo, acabaram sendo um lar de muitos mangakas independentes de Osaka. Sim, precisamos dar um pulo em Osaka especificamente e... Meu Deus, que saudade da minha casinha lá. Ai, andar por aquelas ruas fantásticas. É uma cidade incrível, mas deixa quieto. Então, voltando ao que importa mesmo, após a Segunda Guerra Mundial, formou-se uma forte indústria de mangakas independentes em Osaka. Esses mangakas produziam mangás especificamente para livrarias que alugavam essas obras de forma independente. Isso permitia que a população japonesa empobrecida pela guerra pudesse ler quadrinhos, livros e jornais a baixo custo. Essas novas revistas à procura de autores encontraram justamente na cidade de Osaka o florescimento de vários talentos. Entre eles, dois alunos do Tezuka que estavam criando mangás diferentes daqueles do criador de Astro Boy. Yoshihiro Tatsumi e Masahiko Matsumoto se distanciaram do traço infantil do Tezuka, criando mangás com traços mais adultos e um movimento chamado de Gekiga. Inspirados pelas notícias ruins dos jornais, pelas dificuldades do dia a dia e pela seriedade da realidade, os mangás Gekigais apresentavam temáticas mais violentas, sérias, políticas e até mesmo sexuais. Visualmente, esses mangás traziam linhas mais marcantes, traços mais ásperos e visuais mais sombrios para os padrões da época. Com a chegada dos anos 60, o modelo de mangás de aluguel começou a enfraquecer, principalmente com o surgimento da primeiríssima revista dedicada ao seinen,
Seinen. Em 1964 foi lançada a Monthly Manga Garo, a primeira revista especificamente seinen. Essa revista, porém, era voltada principalmente para jovens adultos, sendo mais comprada por estudantes universitários. Era, portanto, considerada uma revista de nicho. Outras editoras, percebendo o crescimento dessa demografia, começaram a lançar mais revistas. Em 67 tivemos a Weekly Manga Action e em 68 a Big Comic, que inclusive no site do Analyze It eu escrevo sempre análise sobre a edição original da revista. Dedicadas a adultos acima de 30 anos, essas revistas que eu citei se tornaram o lar desses incríveis autores que trabalhavam principalmente com o gênero Gekiga e levaram o gênero a todo o Japão. Os mangás seinen, assim, começaram a ganhar visibilidade. E se antes os mangás para adultos eram lançados de forma independente, de aluguel, agora eram publicados de maneira fixa em revistas semanais, quinzenais ou mensais. Clássicos como Kamui, lançado na Manga Garo, o clássico como Kozuri Okami, lançado na Manga Action, ou Golgo 13 na Big Comic, foram alguns dos exemplos de títulos dessa época. Durante os anos 70, tornou-se ainda mais comum para os adultos lerem revistas seinen. Contudo, as revistas dedicadas a jovens adultos ainda não tinham tanta força no mercado como aquelas voltadas para adultos acima de 30 anos, ou como aquelas shounens dedicadas para adolescentes abaixo de 18 anos. Isso criou assim um buraco nas demografias. Mas era inegável que esse público, jovens adultos e universitários, tinha um valor comercial muito grande. Por isso, de modo inteligente, durante os anos 70, a revista Shonen começaram a expandir o seu público além dos adolescentes, como explicado pela Japan Women University de Tóquio. Essa expansão acabou estimulando a criação de mangás que não eram muito bem shonen, mas eram na verdade gekigás lançados em revistas shounens, como era Devilman na Weekly Shonen Magazine e Hokuto no Ken na Weekly Shonen Jump já nos anos 80. Atualmente esses mangás seriam chamados de Dark Shonen, vamos ser sinceros, o que é uma aberração de terminologia criada pelo ocidente. Inclusive eu vou lançar no nosso Patreon um vídeo no qual vou explicar o movimento dos anos 70 e 80 da revista Shonen de tentar englobar os jovens adultos, como eles desistiram disso nos anos 90 a 2000 e se tornou algo mais de nicho, com poucos mangás mais obscuros, e que agora está voltando à tona de modo muito mais forte. Por isso, se vocês quiserem apoiar, vão lá no nosso Patreon, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Mas caso você não consiga nos apoiar no Patreon, peço para dar like, se inscrever e ajudar o canal. Voltando, enquanto as revistas seinen passavam pela terceira geração do Gekiga, as revistas shonen tentavam equilibrar suas lineups com mangás mais adolescentes e alguns menos, mais raros, obscuros, mais violentos, que podiam dialogar com jovens adultos. Mas isso não era o ideal, e as editoras começaram a notar que não fazia muito bem essa estratégia. Assim, em 79, a Shueisha, que trabalhava principalmente com revista para adolescentes, garotos e garotas, decidiu lançar a Weekly Young Jump, que esgotou imediatamente em sua primeira edição. A Weekly Young Jump, que no futuro veio lançar obras como Gantz, Tokyo Ghoul, Terraformars, Oshinoko, Kingdom e Golden Kamui, surgiu justamente para ocupar o espaço no mercado dos jovens adultos, que não era muito bem representados. Assim, as demais editoras decidiram seguir esse movimento, com a Kodansha lançando em 80 a Young Magazine, uma spin-off seinen da Shonen Magazine. Essas revistas se tornaram essenciais para dar visibilidade a mangás que agradavam essa demografia específica, abordando juventude, vida universitária, violência intensa, mas mais de um jeito seinen para jovens adultos, e também romance, já que estava naquele período onde os jovens se apaixonavam. A partir de 1985, as empresas começaram a lançar cada vez mais revistas destinadas a agradar grupos específicos de adultos. A Business Jump, por exemplo, era para agradar mais empresários ou pessoas que queriam empreender. A Afternoon, para adultos que procuravam obras experimentais de novos autores. E a Big Comic
Comic Superior, especificamente criada para adultos trabalhadores entre 20 e 29 anos. E assim, a partir dos anos 80, vimos o surgimento de mais e mais revistas seinen. Nos anos 90, praticamente todo ano tinha alguma revista nova, dedicada sempre para várias demografias e grupos diferentes de adultos. Assim se formou um mercado riquíssimo, com várias revistas tentando agradar demografias diferentes, jovens adultos universitários, jovens adultos trabalhadores, acima de 30 anos, acima de 50 anos, e cada um aí focando com revistas com vários gêneros diferentes, porque essas revistas tinham vários gêneros, mas todos eles tentando agradar uma demografia seinen em específico. Os mangás atualmente são bem diferentes do que eram nos anos 50, e eu sei que muitos olham palavras como shounen ou seinen e não percebem como essas demografias sim, contam uma história gigante de como os mangás e como as revistas foram criadas, e como é rica a história do desenvolvimento para chegarmos na diversidade atual, e que só podemos entender quando entendemos bem o significado da palavra seinen e toda a sua história.